Boa noite a todas, boa noite a todos. Está começando aqui o primeiro episódio do Retratos do Oriente. Eu sou o Pedro Valls, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e fico muito honrado com o convite feito pelo Thiago, idealizador do História em Casa, para poder fazer parte dessa equipe, para debater especialmente sobre matérias, materiais, notícias e exposições no geral sobre o Oriente, sobre a civilização árabe e sobre um assunto que eu tenho muito interesse e muito carinho em estudar e continuar estudando até hoje. O intuito desse quadro aqui, que é o meu quadro, que é o Retratos do Oriente, tem como especial característica lidar com materiais considerados orientalistas e adaptá-los numa perspectiva crítica para estabelecer aonde que existe o verdadeiro preconceito e a verdadeira criação de um estereótipo sobre o que seria esse tal Oriente. E para me ajudar nessa pesquisa e nessa criação de conteúdo, usarei como referência bibliográfica e referência teórico-metodológica os livros do professor Edward Said, que é a principal base da minha pesquisa, a principal base da minha pesquisa desde o final da faculdade até os dias de hoje. E no intuito de desconstruir todos esses estereótipos referentes ao Oriente, a cada mês, em cada episódio do Retratos do Oriente, trarei um material específico para abordar com vocês sobre como esse material é orientalista, como ele é lidado e como ele foi criado, e além do mais, como que esse material chega às pessoas e como esse material é reproduzido na nossa sociedade. Para isso, nós necessitamos, em primeiro lugar, estabelecer o que é o orientalismo enquanto teoria e quais são as suas principais características. Para isso, começaremos esse primeiro episódio, intitulado Orientalismo, uma Introdução, a estabelecer o conceito do que é o orientalismo para Edward Said e como que este conceito se deu ao longo do tempo e como que a propaganda ocidental criou um determinado tipo de estereótipo, um determinado tipo de imagem sobre o Oriente, e como que esse estereótipo foi reproduzido ao longo do tempo e como foi naturalizado em nosso mundo. O conceito de orientalismo, cunhado por Edward Said, em 1978, estabelece um antagonismo entre a Europa e o restante do mundo. Esse é um ponto de partida que nós necessitamos ter em mente para entendermos o que é de fato o orientalismo. A Europa, especialmente a partir do final do século XVIII, a partir da invasão napoleônica do Egito, estabeleceu, de acordo com Edward Said, o que seria o orientalismo científico. O orientalismo científico é a consolidação de uma série de traduções, tratados, estudos e buscas sobre o Oriente e no Oriente para estabelecer o que seriam essas civilizações antigas, especialmente as civilizações árabes e as civilizações semíticas, e para levar ao público no geral, para levar ao público do século XIX na Europa, o que seria o Oriente, em formas de revistas, em formas de dicionários, em formas de tratados no geral sobre o que seria o Oriente. Mas Said argumenta que o orientalismo não começou com a invasão napoleônica no Egito, mas começou muito antes. E esse é um aspecto no qual eu gostaria de me aprofundar um pouquinho com vocês. O orientalismo começa, na visão de Edward Said, na Baixa Idade Média, com o lançamento da obra A Divina Comédia, do escritor italiano Dante Alighieri. E como que essa obra cria a noção de orientalismo que poderíamos chamar de orientalismo, abre aspas, primitivo. Said argumenta que
Dante Alighieri estabelece uma série de noções sobre o que seriam os orientais, a partir do momento que ele estabelece no canto 28 sobre a presença da comunidade islâmica e do profeta Muhammad, que é o principal profeta do Islã, no inferno. Said estabelece que tanto a nomenclatura quanto a forma pela qual o profeta do Islã está lá junto com a comunidade islâmica é um ponto de vista e é um ponto de partida orientalista que será seguido e será enriquecido ao longo do tempo até culminar na invasão napoleônica do Egito em 1798. É interessante de se notar que Dante Alighieri foi um escritor que fazia parte da aristocracia italiana e, portanto, era católico, apostólico romano, e esse pensamento que Dante estabeleceu como meio que o germe do orientalismo na Europa, especialmente na Baixa Idade Média, foi reproduzido especialmente com os portugueses na invasão e na conquista do Brasil a partir de 1500. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, quando eles invadiram aqui o Brasil, os portugueses vieram imbuídos de uma grande missão dita civilizatória e de conquista da cristandade referente a outros povos. Isso porque se dava que o Islã, no século XVI, a partir do momento que a corte e que os portugueses chegaram aqui, o Islã estava se espalhando, já tinha se espalhado especialmente pelo norte da África, pela Baixa Ásia e também pelo Extremo Oriente, como o caso da Indonésia, e a cristandade, especialmente vendo um outro perigo junto, que era a reforma protestante, encabeçada por Lutero, via o Islã e a reforma como potenciais inimigos da cristandade. E então, justamente por causa disso, existiu o movimento da Contra-Reforma, que endureceu essa cristandade e endureceu esses preconceitos e esses estereótipos referentes especialmente ao Islã e à figura do profeta Muhammad. No intuito de estudar o Oriente, os orientalistas estudavam as línguas do Oriente, ou seja, estudavam o hebraico, estudavam o antigo sânscrito, estudavam o árabe especialmente, para tentar entender como que funcionavam essas sociedades. A partir dos estudos desses orientalistas, surgiram tratados e livros, especialmente no século XVIII e XIX, sobre o que seria o Oriente no geral e a civilização árabe. Para isso, criou-se um estereótipo do que seria o Islã, do que seria o profeta Muhammad, qual seria o seu status referente à religião do Islã e como que esse status e esses signos que existem no Islã poderiam ser considerados uma corruptela da cristandade e do cristianismo apostólico romano. Junto com isso, a Igreja começou a financiar muitos orientalistas à época, antes do século XVII e do século XVIII, para que esses escritores pudessem pesquisar sobre o Oriente. O que culminou no século XIX, no final do século XVIII e início do século XIX, com a invasão napoleônica no Egito e o estabelecimento de um protetorado francês no Egito. É interessante de se notar que vários autores, tais como Ernest Renan, Barthélemy de Herbelot, Silvestre de Sacy, Albert Camus, mais recentes, do século XX, Albert Camus, entre outros, são uma série de autores que, mesmo considerados grandes escritores europeus, grandes ensaístas, literatos europeus,
reproduzem esses estereótipos orientalistas e corroboram essa visão de que a Europa é superior ao Oriente. E por quê? A Europa é considerada para esses orientalistas como um avanço, como o eixo tanto do avanço quanto do progresso, quanto da liberdade, quanto da solidariedade universal. E os europeus encabeçam esse humanismo e esse progresso, enquanto que, antagonicamente, o Oriente é necessário de se criar que eles são, especialmente, atrasados, bárbaros, românticos, estáticos, enfim. Esses escritos, encabeçados especialmente na metade do século XVIII, início do século XIX, criam estereótipos do que viria a ser, especialmente, a civilização árabe. Por exemplo, o profeta Muhammad, como já dito anteriormente, era colocado por Silvestre de Sassi como um fruto de um local no qual era muito comum existir grandes pessoas eloquentes, pessoas com uma grande retórica, e que Muhammad, na verdade, seria somente um fruto dessa sociedade e que conseguiu convencer as pessoas a segui-lo. Por outro lado, com o passar dos anos, criou-se uma outra noção sobre o profeta Muhammad, que ele, na verdade, seria para o Islã uma figura idêntica a Jesus Cristo para os cristãos, e que os muçulmanos e as muçulmanas veneram-no como Deus, quando que isso, na verdade, é um grande erro. Portanto, o discurso orientalista científico, é um discurso racista por excelência, porque estabelece o homem branco europeu e o eurocentrismo como chave de entendimento para o avanço humanitário, enquanto no Oriente não existe nenhum tipo de avanço e existe uma concepção de uma sociedade trancada, estagnada, bárbara, patriarcal e impossibilitada de ter qualquer avanço. Nós podemos estabelecer, como orientalismo também, determinadas noções culturais e mentais que nós mesmos temos hoje em dia, que são frutos desse orientalismo criados desde o século XIX, que vem até hoje. Por exemplo, nós temos uma determinada noção do que seria, por exemplo, um sheik, ou do que seria, por exemplo, como que é a vida, por exemplo, na Arábia Saudita, ou como que funcionam as questões do deserto, enfim. Nós temos determinados signos mentais que nós reproduzimos diariamente, que na verdade são construções estruturais criadas por esse orientalismo para nós continuarmos reproduzindo que o homem branco, especialmente o homem branco estadunidense ou o homem branco europeu, é superior às outras culturas, às outras povos, às outras etnias. A partir de um determinado momento, o orientalismo deixou de ser um orientalismo especificamente para civilizações semítico-árabes e começou a ter uma série de outros estereótipos criados, por exemplo, contra a China, contra povos como o Japão, contra povos do norte da África, como estereótipos contra qualquer tipo de população que não seja a população europeia ou a população estadunidense. E o orientalismo, especialmente com o surgimento do terrorismo, do surgimento de, por exemplo, grupos como a Al-Qaeda, ou grupos encabeçados por Saddam Hussein, ou até mesmo o ISIS, que é o Estado Islâmico, esse próprio orientalismo ele é revivido a partir do século XXI, do que seria essa cruzada estadunidense encabeçada por George W. Bush Filho contra o que seria as armas de destruição em massa e o perigo
desses países, tais como o Iraque, o Irã, a Síria, para com a humanidade no geral. É interessante de se notar que o discurso orientalista e o discurso imperialista dos Estados Unidos, especialmente a partir do discurso de George W. Bush Filho, é um discurso que estabelece os Estados Unidos como a nação prometida, a nação escolhida, a nação que deverá governar o mundo, porque eles encabeçam todas essas questões anteriores, nas quais eu comentei aqui com vocês, que é a questão que os Estados Unidos, como o meio que um herdeiro da Europa, um herdeiro imperial da Europa, levanta essas bandeiras da branquitude, levanta essas bandeiras do progresso, da tecnologia, da liberdade, da democracia, enquanto outros povos, tais como, por exemplo, a Líbia, ou o Iraque, ou o Irã, ou a Arábia Saudita, ou grupos que não são grupos que concordam com essa teoria capitalista e essa teoria imperialista, tanto dos Estados Unidos como dos impérios mais antigos, são colocados como grupos bárbaros, grupos fanáticos, grupos fundamentalistas. E esses grupos, paradoxalmente, mesmo que tenham um determinado tipo de argumento, um determinado tipo de rotina e sequência de atos e tudo mais, eles também ferem as pessoas pelas quais acreditam, as pessoas pelas quais seguem uma determinada religião, tal como o Islã, e esses grupos fundamentalistas sujam também essa noção do que seria a religião. O Ocidente aproveita esses fundamentalismos, esses discursos englobalizadores do Islã, do verdadeiro Islã, ditado pelo Estado Islâmico, ditado pela Al-Qaeda, antigamente por Saddam Hussein, e junta tudo isso como se fosse uma coisa só, e vende de forma propagandística, a partir de Hollywood, a partir de filmes, a partir de gibis, a partir de desenhos, a partir de signos, sejam cores, sejam propagandas de produtos, que o árabe é isso, que o Islã é isso, que existe o terrorismo, então nós estamos lutando pela democracia e eles estão lutando a favor da barbárie, a favor do atraso e tudo mais. E esse discurso é um discurso essencialmente orientalista, porque pega uma determinada parcela de grupos muito radicais e diz que todos são assim. Assim como, por exemplo, nós escutamos, de vez em quando, na rua, em determinados lugares, que as pessoas não conseguem fazer diferença entre, por exemplo, povos chineses, povos japoneses, povos coreanos, e tem gente que diz que é tudo a mesma coisa. Esse tipo de discurso, que diz que é tudo a mesma coisa, é um discurso orientalista. Espero que tenha sido proveitoso esse meu vídeo, espero que tenham gostado. Essa foi uma simples introdução do conceito complexo e muito rico de Edward Said, o orientalismo. Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de participar desse grupo seleto de pessoas, de pesquisadores, historiadores, sociólogos, antropólogos. E mais uma vez quero agradecer, espero vê-los todos e todas sempre nas últimas sextas-feiras de cada mês. E muito obrigado pela atenção, pela paciência. Esse vídeo de hoje especificamente ele vai ser um pouquinho mais longo, por causa que eu precisava estabelecer teoricamente o orientalismo. Os próximos vídeos serão um pouco mais curtos. Trarei materiais diversos sobre o orientalismo. Te aguardo a todos, e um ótimo final de semana a todos, e fiquem bem. Até mais.